Da proteção de Deus, declaro aberto a 16ª-625ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 12 de agosto de 2025, às 18 horas. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Esgotado o prazo, convoco a vereadora Elizabeth Gribler para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarem em pé. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração faz fortes, alegres e esperançosos. Quando pedimos a direção de Deus para resolver nossas dificuldades, podemos confiar que Ele fará o melhor para nós. Cumprimentando os vereadores, nossa vereadora, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais e a todos que se fazem presentes, nosso secretário Plínio, da assistência social, o assessor André, do vereador Lucas, assessor Wagner, do vereador Marcelinho, a Carol, do vereador Carlito, e representantes dos clubes finalistas do nosso futebol de salão, né, do campeonato, da série prata. Meu tempo só tinha série ouro, mas era bem meia boca, viu? O nosso assessor Valdemar Martins, Kiko, Valdemir, a culpa é dele aqui, passou errado. Kiko, assessor do deputado Alceu Moreira. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, informando que por conta de viagem oficial para a Colômbia, no evento Missão Cidade Empreendedora, entre os dias 11 de agosto a 18 de agosto de 2025, o prefeito municipal em exercício será o senhor Ayrton Luiz Hag, vice-prefeito municipal. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências e pedidos de indicações. Pedido de providências número 275 de 2025 do vereador Carlos Boni. Pedidos de providências número 276, 277, 278, 279, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 e 295. De 2025 do vereador Carlito Borges. Pedido de providências número 280 de 2025 do vereador Lucas Argentino. Pedido de providências número 281, 282, 283, 284, 292, 293 e 294 de 2025 do vereador Marcelo Stoffel. Pedido de indicação número 72 de 2025 da vereadora Beth Gribler. E pedido de indicação 73, 74 e 75 de 2025 do vereador Marcelo Stoffel, ao qual farei a leitura de forma resumida, senhor presidente. Indicação número 72 de 2025, recapeamento da Avenida Presidente Lucena. Da vereadora Beth Gribler. Pedido de indicação número 73 de 2025, pedido de lombada na rua São Cristóvão, do vereador Marcelo Stoffel. E expediente, a indicação 74 de 2025, indicação de segurança nas escolas municipais, do vereador Marcelo Stoffel. Indicação 75 de 2025, indicação para melhorias no esporte, também do vereador Marcelo Stoffel. Seriam essas as indicações, senhor presidente.
Solicito que a Secretaria da Casa encaminhe os pedidos aos setores competentes. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Verificado o quórum, dou início à ordem do dia. Determino ao secretário vereador Lucas Argentino que faça a leitura da ata a ser votada. Ata da 1624ª sessão ordinária, realizada em 5 de agosto de 2025. Coloco a ata em discussão. Em votação. Votação encerrada. Declaro aprovado a referida ata por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura da moção a ser votada. Moção número 12 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Antônio Worst. Moção que parabeniza e reconhece os finalistas do Campeonato Municipal de Futsal Série Prata. Qual faria a leitura na íntegra aqui, senhor presidente? Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, artigo 182, inciso 15, o vereador Antônio Worst, com o apoio dos demais vereadores, propõe moção de parabenização e reconhecimento nos termos que passa a aduzir. Campeonato Municipal de Futsal Série Prata de 2025 foi protagonizado por excelentes disputas que atraíram um público gigante ao ginásio do Chimarrão. A final foi disputada na noite do dia 18 de julho pelas fortes equipes do Clube Atlético Futevale e Fúria EV. Futevale sagrou-se campeão com um placar elástico, foi o time com a melhor campanha da competição e venceu a jovem equipe do Fúria, que chegou à final superando fortes adversários. Segunda edição da Série Prata encerrou de forma mágica para quem ama o esporte. Ambas equipes merecem reconhecimento público perante a Câmara de Vereadores. Por essas razões, segue moção de parabenização e reconhecimento, a qual devidamente processada, requer seja apreciada pelo colegiado da Casa, aprovada e encaminhada ao Clube Atlético Futevale e ao Fúria EV. 19 de julho de 2025, vereador Antônio Forte. Coloco a moção em discussão. Vereador Antônio Forte. Boa noite, presidente. Estamos aqui hoje com os representantes do Futevale, do Fúria também. Os guris aí, o Anderson, o Júlio, e daí do Fúria, o Fernando e o próprio Renan, fizeram uma final de um campeonato que foi bastante disputado. A gente esperava, na verdade não esperava, né, que fosse tão disputado como foi esse ano, porque era apenas o segundo ano, né, da competição. Ano passado foi o primeiro, e a gente sabia que o Futevale estaria na final, né? Não sabia contra quem. E o Fúria não me levaram, e aí eles não, né? Cara de pau, né? Mas realmente o Fúria fez uma baita campanha, os guris são meus amigos, jogam muita bola e conseguiram chegar lá. E aqui a casa, ela cabe a nós dar esse reconhecimento para que a gente consiga dar um incentivo para os rapazes aí, para que a comunidade veja, para que a imprensa noticie, e o nome dessas equipes sejam conhecidas. O nosso futebol e futsal do município, do bairro, ele revolucionou nos últimos anos. As equipes são cada vez mais novas e cada vez mais equipes. Eu ia estar com a camisa dos Mandados aqui, que é a minha equipe hoje, e olha que engraçado. O nome da equipe é Mandados e minha mulher não deixou usar a camisa do time hoje. Ela disse, tu vai com uma calça cinza e uma camisa dourada, não combina. E eu tive que vir com a camisa branca. Então, uma demonstração apenas de que realmente, antigamente, tinha as equipes com nome de bairros, e hoje em dia, essas equipes elas deram lugar a novas equipes. Cada bairro aí tem 10, 12 times, e o Rincão está protagonizando, todos os anos aí, o Júlio aqui sabe, as finais de todos os campeonatos de Série Prata e Série Ouro, geralmente são equipes do Rincão, pelo menos uma delas está presente. E o Futevale não é diferente disso, é uma equipe jovem também. No campo protagonizou o campeonato, chegando na final,
E vou dizer para vocês, todo ano eu faço esse reconhecimento aqui, sempre com o apoio de toda a Câmara, aos finalistas, tanto dos campeonatos de futsal quanto de campo também. Fui antecipado por um colega no de campo, mas está aqui então um reconhecimento para que vocês recebam. Essa casa aqui, ela investe bastante no esporte, a gente auxilia como pode e a gente sempre cobra que por parte do Poder Executivo tenha esse reconhecimento. Nós reconhecemos aqui atletas de praticamente todas as modalidades, lutadores, o pessoal do atletismo, lutadores, como falei, e também o pessoal do ciclismo, das corridas de moto. Nós temos artistas aí de todos os segmentos, até mesmo do xadrez, que estão se destacando aqui no município. Como eu sempre lembro da Larissa. A Larissa é a futura campeã mundial aí de downhill. A gente tem ajudado ela, tem investido, porque temos talentos no nosso município aí, e a gente tem, inclusive, atletas do futebol aqui da cidade que despontam a nível mundial. E a gente tem que sempre reconhecer por isso. Temos o Carlos aqui, que já jogou na Europa, né, Carlos? Só nunca vi nenhuma foto desse jogo da Europa, vai ter que trazer provas disso aí, né? E temos também o Lucas, né, que é o eterno aspirante, né? A eterna promessa do futebol estanciense aí. Quem sabe um dia, né, vinga. Mas, enfim, de brincadeiras em brincadeiras, a gente reconhece vocês, de fato, porque a gente sabe o quanto que é difícil hoje manter uma equipe, o quanto que é difícil disputar os campeonatos, e duas equipes jovens aí roubaram a cena e ano que vem estarão na Série Ouro. Esse ano já está, né? O Futevale já chegou na Série Ouro esse ano, mas ano que vem o Fúria vai estar também, e com certeza a gente está nivelando por cima os campeonatos do nosso município. Dessa forma, eu agradeço o apoio dos colegas e peço a aprovação dessa homenagem, que a gente consiga todas as vezes entregar essa honraria e trazer para mais perto de nós, vocês aí que são os times do nosso município. Obrigado. Vereador Marcelinho. Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos os colegas que estão aqui assistindo. Para mim é um orgulho dar essa moção para os amigos do Fúria, segundo colocado, né? Os colegas fizemos amistoso, o Santos do Rincão lá que eu organizei, os gurias campeões, né? 2 ex-alunos meus, orgulho para mim, o legado que a gente deixa, que vocês dão sequência no trabalho que a gente iniciou lá atrás do Rincão, e vocês estão aí dando mais show que a gente deu na minha época que eu treinava equipes aí, vocês são um orgulho para mim. E vocês também, né, do Fúria, gurizada bacana, a gente jogou amistoso. Talvez poderíamos ter se encontrado na outra fase, no meu time que eu fora antes, mas o que eu quero dizer é que só em estar participando com a minha gurizada do Rincão, a gurizada que está iniciando, estou resgatando meninos lá pelo Santos, né, pelo meu projeto, e meninos que já pararam de jogar futebol. Quando a gente incentiva os meninos, né, e vê que nem o Riquelme está jogando com vocês, foi campeão, o goleiro, né, o William foi jogar e ficou campeão, né, isso é um orgulho, de um time que caiu fora na primeira fase, que nem meu ano passado, esse ano foi para um time que foram campeões, né, isso quer dizer que eu estou lançando os meninos na vitrine, né, e não tem preço para isso, tu vê que os meninos estão indo e estão evoluindo. Então, a única coisa que eu fico assim triste, que às vezes o município deveria ter voltado às competições das crianças de novo, né, para que vocês que jogaram lá atrás, os municipais, né, pelo Atlântico, pelo Santos, pelo time da Neguinha, do Girassol, né, que era tão bacana, né, que tínhamos as competições fortes, chimarrão, as equipes aqui do lado de cada cidade, era tão bacana, né, e vocês são fruto daquela geração, né. Quem vai ser os frutos dessa geração que não tem agora futsal, né? Então, eu quero dizer que vocês são muito importantes para nós. Agora, alguns já estão na Série A, ali, já jogando esse ano, né? Então, vão, inclusive, se confrontar na quarta-feira, né? Valendo classificação e uma eliminação. Mas é um orgulho para mim, como vereador do esporte, né? Que representa o esporte, professor de educação física, ver ex-alunos aí chegando e sendo campeão e sendo homenageado pelos nossos colegas da Câmara de Vereadores. É muito bacana. Parabéns, que Deus abençoe e vocês continuem sempre fortalecendo o nosso futebol de Estância Velha. Um abraço a todos. Uma justa homenagem, né, para mim, que também sou do futsal, né, que há 30 anos atrás, quando os campeonatos eram todos abertos ainda, nunca ganhou de mim. E isso que era 30 anos mais novo, né? O
os campeonatos eram todos abertos, e praticamente todas as quadras, não só de Estância Velha, mas de toda a região, tinha um campeonato de futsal. Então você saía de um campeonato e entrava no outro, de tanto que tinha. E como eles eram abertos, a gente podia jogar em qualquer lugar, né? Não precisava ser o time da cidade. Então, por exemplo, quando nós tínhamos os campeonatos abertos aqui em Estância, acho que o Marcelinho deve ser o único que lembra, que tinha times que vinham de Canoas, Esteio, eram campeonatos muito fortes e bem complicados. Mas o futebol do salão, ele é uma boa escola, e eu acho que realmente deveriam ter mais apoio, desde as crianças, porque muitos dos nossos grandes ídolos do futebol hoje vieram do futebol do salão. Ronaldinho Gaúcho é um exemplo, né? Então, vale lembrar, né, que o incentivo ao esporte ele é sempre muito importante. Coloco a moção em votação. Declaro a moção 012 de 2020, declaro aprovado a moção 012 de 2025 por unanimidade em votação única. Concedo o prazo de 5 minutos para Júlio César expor suas considerações. Por favor, Júlio César. Já aprendi com o Lucas ali numa final, fiquei campeão, o Lucas vice, o Lucas vem e largou a medalha no meu peito, sabe? Então, o esporte para mim é muito gratificante, sabe? Acredito que a gente também merecia um ginásio municipal próprio para a gente, sabe? Tá fazendo falta isso. O esporte é lazer, cultura, inclusão social, e para a nossa comunidade falta isso. A gente vê em outras cidades aqui perto, com ginásios poliesportivos assim, muito bons, e a gente vê que Estância Velha está atrasada nisso, é muito evoluída em outras coisas, mas no esporte está deixando um pouquinho a desejar. Dava para ser melhor, e eu acho que vocês levando até eles lá facilitaria para nós, né? Eu agradeço desde já, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, senhor José. Realmente é uma pauta que temos que trabalhar em conjunto para melhorar. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. Emenda modificativa número 5 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador José Dresch, ao PLC número 2 de 2025 do Executivo Municipal, que institui o Código de Conduta e Disciplina da Guarda Civil Municipal de Estância Velha e da outras providências. Emenda modificativa número 6 de 2025 do Legislativo Municipal, autores vereadores Carlos Boni, Carlito Borges e Marcelo Stoffel, ao PLC número 2 de 2025 do Executivo Municipal, que institui o Código de Condutas e Disciplinas da Guarda Civil Municipal de Estância Velha e da outras providências. Emenda substitutiva global número 3 de 2025 do Legislativo Municipal. Autores vereadores Lucas Argentino, Carlos Boni, Antônio Vorst e Edenilson Klaus, ao PL 29 de 2025 do Legislativo Municipal. Autores vereadores Carlos Boni, Antônio Vorst e Lucas Argentino, que regulamenta e determina como um patrimônio histórico e cultural o Festival de Querpe do município de Estância Velha e da outras providências. Baixa as emendas para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início às inscrições da palavra livre no prazo de 20 segundos.
Vereadora Beth Gribler, por favor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aos que nos assistem pelas redes sociais, os que estão aqui presentes. Quero começar, então, falando da minha indicação ali do recapeamento da Avenida Presidente Lucena até a Avenida Brasil, porque o pessoal está pedindo ali, por causa que é uma estrada muito movimentada e o pessoal também tem bastante assim buraco por causa da chuva. A prefeitura vai lá, o pessoal das obras vão lá, arrumam, mas ali tem que fazer outra coisa para melhorar, porque senão não adianta. Cada vez que vem uma chuvarada, sempre acontece a mesma coisa. A mesma coisa acontece na Rua 13 de Maio, ali da Avenida 1º de Maio, com a Portão ali, e, de repente, até a Avenida Brasil. Porque também, se vocês passarem lá hoje, vocês vão ver, está parecendo paralelepípedo já. E hoje eu vi uma coisa que me deixou muito feliz. As podas das árvores de pequeno porte que está acontecendo. Eu acho aqui no centro, porque eu já tinha feito uma indicação ano passado. Esse ano eu nem cheguei a fazer, porque eu acho que todos os anos eu faço. E hoje eu vi que está sendo feitas as podas. Então, quero agradecer as obras ali, porque o pessoal estão fazendo e já estão usando o triturador. É triturador, né? Ali, porque eu vi que estava tinha os resíduos ali. Então, até para o ônibus, porque esses tempos, a Débora lá, gerente da Aviação Montenegro, não é mais Aviação Montenegro ou é ainda? Não sei, eu acho que deve ser Aviação Montenegro. Ela até comentou comigo sobre o ônibus, onde é que passava o ônibus, lá no Morro Agudo, no Campo Grande, na Encosta do Sol, que as árvores batiam no ônibus ali. Então, em alguns lugares, eles também já fizeram, e eu fico muito feliz, porque a comunidade pede, a gente vai lá, orienta eles a fazer protocolo e está sendo atendido. E também ontem eu participei da conferência, dei uma passada lá, na conferência da assistência social, lá, parabéns, seu Plínio, estava muito bom. Eu vi propostas muito boas mesmo, maravilhosas, que saíram de lá. As pessoas que estavam lá fizeram assim, olha, se dedicaram, e às vezes a gente acha que sabe que toda conferência do começo ao fim, ela é muito legal, com as palestras ali, né? Mas o final, quando vem aquelas propostas assim, que dá vontade de sair aplicando elas, é muito legal. E também quero dar parabéns, então, ao pessoal do Futivale, eu já tinha escrevido outra coisa aqui, e Furia lá, que Deus abençoe e continue fazendo esse trabalho. É muito legal ver isso, como você falou ali. Muitas crianças poderiam, a gente vai em alguns bairros aqui que não tem isso, que não tem o jogo. E aí eu sei que falta o esporte, porque tenho certeza que se essas crianças que hoje estão usando droga, tão novas assim, né? Se tivesse um esporte ali, um futebol, um campinho, aí às vezes eles perguntam para mim, Beth, tu é muito das praças. Por que eu sou das praças? Uma praça com um campinho, o que dá? A convivência das pessoas, crianças brincando ali. Então, achei muito legal a tua palavra aqui em cima. Parabéns e continuo se esforçando, que eu creio que um dia o sonho de vocês vai se tornar realidade. Hoje seria isso, uma boa noite a todos. Antônio, em questão de ordem, vou chamar o vereador José Dresch. Vereador José, o senhor teria que ligar o microfone, acho que está desligado. Agora. Ok. Presidente, colegas vereadores,
funcionários dessa casa, a quem está presente aí no plenário e também nas redes sociais, muito boa noite a todos. Quero parabenizar primeiramente, então, a equipe campeã do Júnior novamente, né, dizer que foi muito bom, né, esse campeonato da Série Prata, e queria parabenizar também o Ivair, que organizou. E outro assunto que trago aqui para os colegas e também quem nos assiste é sobre os últimos acontecimentos que ocorreu aqui na cidade, devido a incêndio. Então, foi a segunda vez que aconteceu aqui em menos de 15 dias, né? As famílias aí reclamaram da demora dos bombeiros e tal, né? Mas eu andei conversando com o comandante, que é o Tenente Duarte, para entender o que aconteceu, né? Então, no primeiro incêndio que houve aqui no Lago Azul, aqui no Bela Vista, a, a viatura estava, a ambulância estava socorrendo um acidente que houve ali na entrada da cidade, né? Então, e a segunda vez agora, quando aconteceu no Mercado do Beto, né, a ambulância que a equipe estava atendendo lá em cima no Rincão da Saudade. Então, os bombeiros hoje, só para vocês entenderem, ele tem uma guarnição de serviço, né? Então, se essa guarnição for chamada para atender qualquer tipo de socorro, vai ficar no quartel só o telefonista, né? Nós não temos hoje dentro do batalhão ali duas guarnições para que consiga atender a demanda da sociedade. Então, visto isso, né, andei conversando com o comandante e fiz uma indicação aqui ao nosso executivo que cria um convênio com a Secretaria de Saúde para que a Secretaria de Saúde forneça, né, uma ambulância equipada, um motorista e também um técnico de enfermagem para fazer e atender essas demandas que são corriqueiras aqui na cidade, né? Hoje, um exemplo, o posto de saúde precisa transportar alguém lá no posto de saúde para o hospital, o bombeiro tem que ir lá buscar e trazer para o hospital. Uma pessoa está passando mal em casa, o bombeiro tem que ir lá e trazer para o hospital, né? E se pega fogo, que nem aconteceu, a guarnição não está pronta para atender. Então, seria um convênio entre a Secretaria de Saúde e os bombeiros para que isso não aconteça mais aqui dentro do nosso município, né? Também um convênio com o SAMU, seria outra oportunidade também. Nós temos hoje o Melhor em Casa, que atende também toda a comunidade aqui que também precisa dessa ambulância para remover um paciente de casa para o hospital. Aí é acionado o bombeiro, né, para ir buscar e trazer para o hospital. E nesse tempo pode acontecer qualquer tipo de ocorrência mais grave, né, um acidente grave ali que precisa socorrer uma vítima ali em risco de vida, ou até mesmo um incêndio, como aconteceu em duas ocasiões e a ambulância estava atendendo. Então, eu estou encaminhando aqui essa indicação ao executivo, né? Tenho certeza que de alguma maneira vai ser atendido uma organização melhor para que a gente não precise passar por isso novamente. Também estou encaminhando um ofício aqui ao comando dos bombeiros pedindo mais efetivo e também a liberação de horas extras, porque as horas extras já terminou até o final do ano, agora não tem mais previsto hora extra para os bombeiros, então em todo o estado. Então estou pedindo lá que remanejam as horas extras aqui para a Estância Velha e também mais efetivo. E juntamente também um caminhão de autobomba, esse caminhão que existe aqui em Estância Velha, né? Ele volta e meia está em manutenção e agora, final do ano, ele está fechando 10 anos de uso. Então, precisa ser trocado por um caminhão melhor também para a gente não ficar empenhado aqui quando precisar, né? E também encaminhei um pedido de indicação ao executivo, né, para que compra uniformes para os bombeiros voluntários, através do convênio e do CONCEP, porque nós temos hoje no município 11 bombeiros voluntários e temos mais 4 aí pronto para entrar nesse efetivo. Só que precisa de uniforme, né? Então, já encaminhei esse pedido aqui ao executivo, tenho certeza que vai ser atendido, porque é uma demanda aí que vai atender a toda a comunidade, um reforço, na verdade, né, para os bombeiros, porque hoje o bombeiro voluntário seria o quinto homem, né?
teria que ter 4 militares e um bombeiro voluntário para atender aí as ocorrências que precisa. Hoje os bombeiros voluntários são o 4º homem, então está faltando um homem de bombeiro militar para formar essa equipe, então, diária. Então, peço que os colegas aí também, que puderem ajudar, né, todos somando as forças aí, tenho certeza que a gente vai conseguir, tá certo? Então, quero desejar a todos aí uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Antônio Vorst. Boa noite, presidente. Som. Tá? Mas está baixo aqui. Boa noite, então, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, os que nos assistem aqui presencialmente e também quem pode estar nos assistindo pelas redes sociais. Presidente, eu fico feliz com a fala do vereador José. Eu espero que ele esteja ouvindo, porque vem muito de encontro ao que nós viemos conversando aqui na casa. E a gente entende que, às vezes, pela dificuldade logística, né, ele não esteja aqui presente, mas a fala dele me mostra que o alinhamento ele é bem importante e está acontecendo. Nós precisamos, sim, de um convênio do município com o Corpo de Bombeiros, principalmente pela saúde. Eu já vou aqui falar para os colegas. Nós temos R$150 mil livre, cada um, para investir em saúde, no que quiser. E os bombeiros prestam qual serviço para o município? Eu vejo que é um serviço de saúde. Hoje estão, obviamente, ligados ao convênio do Concepro apenas. A gente precisa ter possibilidade de investir em saúde. Os nossos bombeiros não têm um kit de APH, por exemplo. O APH é como se fosse um kit de primeiros socorros para o bombeiro. Se ele se queimar, hoje ele tem que correr até a ambulância e usar o kit que tem na ambulância. E ele é genérico, está ali para todo mundo e não é um kit completo. Um kit completo desse custa mais ou menos uns R$1.500 e é o básico que um bombeiro tem que ter à disposição, que um policial militar tem que ter à disposição. Nossa brigada também está desguarnecida, a Polícia Civil não tem nenhum. Então a gente precisa ter possibilidades de aportar recursos de saúde nos bombeiros. E esse convênio ele é bem interessante. A gente precisa trazer, de repente, a Secretaria de Saúde aqui e também a própria guarnição, né, dos bombeiros. Estarão aqui na segunda-feira, já iremos começar essas tratativas com eles, mas é importante demais esse convênio, justamente para que a gente consiga aportar recursos de saúde lá. Emendas parlamentares de saúde também, a gente consegue ajudar muito os bombeiros. Eles podem se encaixar aí nesse segmento. É importante que os vereadores aí do governo tenham esse conhecimento para que ajudem a gente a tramitar isso com a Secretaria de Saúde, vereador Carlito. Eu peço a ajuda de vocês. Então, mais uma vez, falando de segurança, presidente, nós tivemos, então, essas ameaças nos últimos dias, né? E aí a gente tem que lamentar o quanto que, infelizmente, a desinformação, ela está presente no dia a dia das pessoas, né? E eu acredito, como eu falo algumas vezes, a prefeitura, a principal função dela é ter um contato direto com a comunidade, né? Principalmente na questão da comunicação. E eu vejo assim que a população foi assustada na quinta-feira com as notícias, né, da forma como chegaram, e simplesmente a prefeitura desapareceu e não voltou mais a falar no tema. E as pessoas ficaram assustadas. Tem pessoas que não querem mais mandar os filhos, tem pessoas que não mandaram os filhos hoje ainda para a escola e não querem mandar amanhã, porque acreditam que as escolas do município estão sob risco. Nem sabem que a ameaça, a suposta ameaça, foi lá em Novo Hamburgo. Então, assim, essa parte da comunicação ela tem falhado muito. Numa era digital, numa era de acesso tão fácil ao celular, se faz muito necessário que o município tenha uma comunicação melhor com as pessoas. Sabe? Eu sei que não é função da Câmara de Vereadores, mas daqui a pouco a Câmara vai ter que começar a fazer o que não lhe compete, porque alguém do ente público tem que falar com a comunidade. Não pode os moradores estar até agora esperando uma resposta, sabe? Enfim, eu vejo que as pessoas foram assustadas na semana passada. Conversei com algumas pessoas da segurança, nenhuma delas garante que aconselhou a fazer esse terrorismo com a população, e todos aí estão trabalhando nas investigações. A gente vê que a Polícia Civil está tentando achar os responsáveis pelas mensagens, já tem os suspeitos, mas a comunidade aí está desassistida em comunicação e isso é muito grave. Nunca se postou tanto nas páginas da prefeitura, mas a comunicação realmente ela está muito precária. Bom, falando então de ações, né?
como anunciei aqui semana passada, nós captamos R$250 mil para melhor equipar nossa Guarda Municipal. E dessa vez, então, o delegado Zuco anunciou que nós vamos entregar a primeira viatura blindada do Rio Grande do Sul para a nossa Guarda Municipal. Os guardas terão uma viatura blindada, já estão com fuzil, já estão com armamento robusto, agora precisa de efetivo. A Prefeitura não adianta só repor os que se aposentaram, tem que aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Nós temos que ter homens à disposição, não só para apagar o incêndio que nós temos hoje no município, mas também para fazer patrulhas maiores. A gente precisa de mais público, de mais atenção ao público. Enfim, só nomeando novos guardas para isso. Mais uma vez, parabenizo aqui a equipe do Futevale e do Fúria, que tenham aí cada vez mais êxito nas competições, que nós possamos ter uma série ouro de excelência aí presente, e que nós tenhamos também, nos próximos anos, cada vez mais equipes engajadas, e parabenizar esses que estão à frente do esporte. Júlio falou muito bem, quem sabe está aí um futuro vereador, né? Um representante da comunidade aí. Obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Carlito Borges. Senhor presidente, mais colegas vereadores aí, colega vereadoras, funcionários, pessoas que nos assistem de casa, das suas redes sociais, secretário da Assistência Social, Plínio, Renan, o Futevale, a Fúria, aqui presente, e o nosso guarda municipal e suplente, vereador Everton, aqui presente no plenário, de mais pessoas aqui que estão nesse momento. Presidente, hoje eu vou me ater a falar algumas situações, caso eu passar 1 minuto ou 2 aí da meu horário, já solicito antecipado já o meu tempo de liderança, tá? Dar os parabéns aí, foi uma honra ter hoje votado a moção de iniciativa do nosso colega vereador Antônio, e reconhecendo um trabalho que é tão importante, que realmente tira a nossa juventude das margens hoje, que a gente sabe que cada vez mais a questão da droga, do tráfico, enfim, acaba cooptando a nossa juventude, e a gente vê tantas situações, eu próximo da minha casa eu vejo situações assim, e só tem uma saída, educação e esporte, e nada melhor que o esporte. Eu acho sim que essa casa tem que junto fazer um debate aí, para que a gente possa cada vez mais buscar uma forma de ter mais incentivo, ter mais estrutura, para que a gente incentive essa questão tão importante, que ajuda e contribui tanto para a educação da nossa juventude, para criar novos cidadãos nessa cidade, pessoas comprometidas, que venham, além do esporte, criar suas famílias e progredir, e é assim que cresce a nossa cidade, assim que cresce o nosso município, e assim que a gente cria pessoas de valores. E é investindo, e nada melhor do que começar pelo nosso esporte. Pode ter certeza que terão meu apoio aqui nessa casa, e tudo que puder, estiver a depender desse vereador, eu vou estar junto aí nessa caminhada, para que a gente evolua, cresça e cada vez mais tenha mais investimentos nessa área. Sei que aqui tem um vereador aí que trabalha com essa questão, que é o nosso colega vereador Marcelinho, que é professor de educação física, né, vereador? E tem um trabalho já há muito tempo nessa área, né? E outros colegas aqui dessa casa também, não é o meu caso, tá? Nunca fui um jogador, corri muito tempo atrás da bola, tá? Mas nunca um jogador, tá? Mas acompanhei, gosto de futebol. E Colorado, meu time às vezes, ultimamente tem me visto sofrer um pouco, mas faz parte, nem sempre a gente ganha, né? E nossos times gaúchos realmente estão complicados, tanto Colorado quanto o Grêmio, tá? A situação está bem caótica. Mas com a esperança que amanhã a gente joga a Libertadores e quem sabe tenhamos um sucesso aí na primeira partida e levamos pelo menos para tentar disputar na segunda com um adversário difícil de se vencer, que é o nosso Flamengo. Mas, presidente, para falar, hoje estive andando com o pessoal da Secretaria de Obras no bairro Rincão, né? Para mostrar algumas demandas lá, de uma situação de um bairro, meu querido bairro Rincão, não só desse vereador, mas de que eu moro lá, né? Por morar no bairro, assim como o meu colega vereador Marcelinho também mora lá, a gente é quase vizinhos ali. E temos várias demandas ali para ser atendidas, né? Eu estive andando hoje amanhã, quase que toda, mostrando algumas. Estive na Germano Léo, que
a Alvarenga Peixoto, na Luiz Petef, a Delmo Celomar, com a José Taliba Torres, Rosendo Rangel da Rosa, Carlos Grefe, onde nós pedi ali e mostrei no geral todas as questões, além de iluminação pública, erosão, outras questões na rua, né? Mas vem essa tribuna, presidente, primeiro agradecer o atendimento e já de pronto, a Secretaria de Obras, né, tem feito nos últimos momentos, em nome do secretário, o David, e toda a sua equipe, de pronto, me atendido prontamente. Não, tem coisas que não é possível resolver de um dia para o outro, mas tem sim se colocado à disposição. Eu sei do tamanho da demanda que tem a Secretaria de Obras aqui, para que o cobertor é curto, não consegue se entregar tudo que a gente gostaria e como a nossa população merece. E eu sei que dos colegas vereadores, não é só esse vereador, mas toda essa casa, não é nem atender esses colegas, é atender a comunidade que assim nos procura, e às vezes não procura só esse vereador. Tratando da Alvarenga Peixoto, tenho certeza que não foi só a mim, e de outras também não foi. Tenho certeza que outros colegas aqui também já ouviram a mesma demanda, que é uma questão do ar que invade lá uma empresa, que o cara inclusive a pessoa já teve alguns prejuízos. Tem o vereador Marcelinho, tenho certeza que já foi também, já encaminhou essa demanda, e que eu disse para eles da importância de ser atendida essa questão. Então, agradecer aqui o trabalho da Secretaria de Obras, parabenizar, e dizer para eles que se a gente conseguir dar um prazo, fica mais fácil, para que a gente consiga dialogar com a nossa comunidade, dizer, isso vai demorar talvez 10 dias, 15 dias, porque a gente sabe do tamanho da demanda e não é possível nós atendermos todos do jeito que deveria ser atendido. Mas aos poucos a gente vai chegando lá. Deixo aqui o meu sincero agradecimento, tanto em nome do David, toda a equipe da Secretaria de Obras, que eu sei que lá tem pessoas comprometidas naquela secretaria, todos os funcionários que ajudam e exercem esse trabalho. Então, fico aqui meu agradecimento a tudo que está sendo feito lá. Isso aí, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Otávio Luft. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, aos servidores da casa e ao público aqui presente. E também quero parabenizar a equipe campeã e a vice-campeão, né, que é a Futevale e o Fúria, né? Fúria, é isso aí? Então tá bom. Eu acho que é muito importante, nós estávamos hoje de tarde reunidos, os vereadores, e discutindo sobre um ginásio de esporte, né? Discutindo o plano para o ano que vem, né? Para reservar recursos para o ano que vem, né? Para nós construirmos um ginásio de esporte. Também a ideia da administração, isso aí. Mas é muito importante. Eu ando bastante por aí, meu filho joga futebol, né? Tanto futebol de campo quanto futebol de salão, e tu vai em todas as cidades por aí, tem um baita de um ginásio. Então, nós temos que, nos próximos anos agora, conseguir construir um ginásio de esporte. Isso é fundamental. Né? E também incentivar que as escolas, de repente, não sei, que começam a incentivar as crianças a jogar futebol, que é muito importante. Né? Porque assim as crianças ficam em casa no celular ou ficam fazendo arte, não sei, a gente não sabe onde estão, ao menos aquele tempo, né, que eles treinam, eles estão lá e aprendendo. E nenhum professor que dá treino para a criança ensina coisas erradas para eles, ensina a jogar futebol. E isso é muito importante. Né? Eu sempre defendi o esporte e pode ter certeza, a minha parte, vocês têm o apoio, e que é importante que vocês jogaram futebol, sempre tem um perdedor, às vezes fica triste, mas a vida é assim, né? Um ganha, o outro perde. Então, parabéns a vocês. Né? Então, eu também quero agradecer ao secretário de Obras, o David, que me ouviu uma demanda minha que eu fiz, fez o patrulhamento lá no Morro Agudo, e também da Trajano aqui por baixo. Então, hoje foi feito na Trajano e ontem foi feito no Morro Agudo. Então, quero agradecer ao secretário por ter atendido mais essa demanda. E também quero falar da presidente Lucena, né, já que a minha colega falou também, né,
que houve um acidente ontem, acho que foi ontem, né? Então, segundo o que eu sei, o motorista desviou dos buracos e atropelou as pessoas. Então, realmente, essa rua está muito comprometida há muito tempo, né? Então, eu levava meu guri no colégio lá em cima, no Primavera, ali do Rincão, né, de Novo Hamburgo, porque ele tinha que estudar de manhã, ele não tinha aula aqui de manhã, então eu levava ele lá. Então, fazia isso todos os dias, mas é um perigo essa presidente Lucena. Então, isso aí teria que ser feito um asfalto novo, né? Mas temos que ter dinheiro para isso, né? Nós estávamos discutindo hoje de tarde sobre os valores que vai para cada secretaria. E eu quero deixar aí bem claro para os meus colegas vereadores também, que 8.900.000 para obras é muito pouco. Isso não tem cabimento, né? Isso não, por isso que não, todos nós pedimos que seja feito. Mas você não consegue fazer se tu não tem dinheiro. Não consegue, não adianta, tu tem que ter recurso para tu fazer. Então, eu acredito que tem que ter o mínimo 20 milhões, para nós ter uma Secretaria de Obras atuante, né? Tu vai hoje lá, não tem nem pedra brita, né? Então, isso é lamentável, sabe? É lamentável. Só que nós temos que discutir, nós, colegas vereadores, e, de repente, fazer umas emendas ali para que, ao menos, a Secretaria de Obra tenha mais recursos. Então, hoje, era isso, meu presidente. Obrigado, vereador. Realmente, sem recursos fica difícil. Aí, nosso assessor do prefeito, Renan, pode levar a notícia bem quentinha para ele, que realmente as obras precisam de recursos para atender toda a demanda na cidade e, principalmente, precisa de mão de obra, né? Porque a cidade vem crescendo e a mão de obra da secretaria vem diminuindo. Professor Marcelinho Stoffel. Só falta cumprimentar o nosso colega suplente Everton, os demais já cumprimentei a todos. Quero falar que também que eu e o Carlito acabamos nos cruzando as mesmas demandas do Rincão, né? Cobram de mim, faço a solicitação, aí faz uma parte, aí fazem parte de outros vereadores, daí fica um tempão sem fazer ali, daí o que acontece? Vão no Carlito. E a mesma coisa vão em mim quando o Carlito solicita no Rincão, né, Carlito? E acabar nós dois cruzando as informações, né? Os mesmos pedidos, né? Inclusive, ele falou agora há pouco que moramos perto, e é verdade, né? E eu não fico chateado, porque nós temos que ter mais pessoas no Rincão. Inclusive, poderia ter mais vereadores no Rincão, né? Então, é uma demanda que precisamos realmente e nós apoiarmos as obras. Está aí, acabaram de dizer, precisamos mais valores, né? Para que realmente façam mais coisas. Eu não consigo ficar bravo com o secretário, mas a gente fica chateado pelas demandas não acontecerem, né? Mas o lençol é curto, a gente sabe disso, não tem como ele fazer todas as demandas da gente. Mas a gente quer fazer as demandas. Inclusive, aqui no bairro Rincão, eu agora solicitei novamente ali para erosão significativa na rua João Alfredo, na rua Lorena Bittencourt da Silva, né? E lombadas, né? Daí já vem a Secretaria de Segurança, né? Que eu já falei algumas vezes já e acredito que o que ele me falou tem possibilidade, mas eu vou conversar novamente com o secretário a respeito dos quebra-molas, né? A São Cristóvão é cada vez mais perigosa, tem 3 partes da São Cristóvão ali, na frente da escolinha Raios de Sol, logo adiante na saída da avenida aqui, os moradores estão nos cobrando, é final de semana, então as pessoas passam com muita velocidade, as crianças não têm ali praça perto e acabam brincando na rua, jogando bola, daqui a pouco uma criança é atropelada, daí o problema é muito maior. Então eu gostaria que tivesse mais agilidade sobre isso, porque depois é tarde. Lamentar que poderia ter feito, daí não adianta mais. Então acredito que nós temos que fazer a coisa andar para que não aconteça nenhuma criança nem de escola atropelada, nenhum pai da escola atropelado ali, ou criança muito menos. Tenho feito hoje uma indicação que eu considero
muito importante, que é a retomada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Estância Velha. Não temos mais primeiro quadro, segundo quadro, veterano, né? Os clubes de várzea, que se chamavam, mas os campos dos municípios amadores aqui de Estância Velha, tem a Copa em funcionamento, tem outras ações, e o porquê que tem o campo que não era para o Campeonato Municipal? Qual era o motivo de ter o Campeonato Municipal, a cedência do local da prefeitura para os clubes, se não tem mais várzea, não tem mais campeonato? Lembro quando eu era pequeno, ia no Atlântico, no Santos, me brilhava os olhos, via aqueles caras jogar bola, eu queria jogar lá. Aí joguei depois no Santos, no Atlântico, né? Fui campeão até pela Ponte Preta, aqui no primeiro quadro. Como era legal a gente estar ali, e não existe mais. Então, eu estou agora, já falei com o presidente do Atlântico, do Santos, do Tiradentes, da Ponte Preta, faltam mais 2 clubes aqui de Estância Velha, nós vamos nos reunir e dar um pontapé inicial para realmente tentar resgatar a Lefa novamente, né? E também, na minha indicação, eu peço a retomada da competição para o Sub-15 e Sub-17, né? Que são meninos que já estão jogando, já estão em competição, e logo lá na frente faremos a organização das crianças, né? Que precisa ter municipal das crianças, mas, para isso, precisamos ter projetos no município, gratuito, para que as crianças do município não paguem mensalidade. Hoje, no Chimarrão, 80% que jogam lá são meninos de fora. No Tiradentes, lá, mesma coisa, 80%. Até o Marcelo Barba Negra, que tem uma escolinha no bairro Campo Grande, particular dele, ele me falou que 80% que jogam hoje competições conheço meninos de fora da cidade de Estância Velha. Eu, no Rincão, peço meu tempo de... Eu, do bairro Rincão dos Ilhéus, eu tenho 90% dos meninos de Estância Velha, do Rincão Sol Nascente, e já tem alguns meninos da Roselândia, da Boa Saúde, mas são poucos meninos, devo ter uns 4, 5 em cada categoria, mas a grande maioria do Rincão. E nesse final de semana vão estrear a categoria Kids agora, as crianças de 4, 5 e 6 aninhos. Nós temos crianças do Rincão que não têm condições, vão até no Chimarrão e voltam por não ter condições de pagar uma mensalidade. E essas crianças eu vou dar oportunidade a partir de sábado agora no bairro Rincão, eles vão jogar no Campo do Santos de graça. Vai ter projetos para essas crianças brincar de jogar bola, já incentivar essas crianças desde cedo a jogar futebol. Isso precisamos em todos os campos, não é só no Rincão. Tem o Floresta, tem aqui a Ponte Preta, que não tem mais jogos nenhum ali, nem sábado de tarde não tem mais. Temos que voltar a incentivar. Eu já falei com a presidenta da Ponte Preta, eu me prontifiquei de organizar a escolinha com ela ali, dar um incentivo, porque se nós não tivermos incentivo para as crianças, o futebol de Estância Velha está morrendo. O futebol de Estância Velha não tem mais... Oi. O futebol de Estância Velha está morrendo. Se nós não resgatar urgentemente as crianças, não dermos o incentivo, vai parar. Já não chega os municipais, o pessoal fazendo um monte de gato e falsificando e botando jogadores de fora, enganando a si próprio. Nós não estamos incentivando o futebol daqui. Então, nós temos que voltar a incentivar o futebol. Eu estou dando pontapé inicial agora, voltando a fazer reunião com os clubes de várzea para que volte esse campeonato municipal. Quero ressaltar também que estou indo no bairro Rincão, nas escolas do município. Hoje fiz uma indicação que considero muito importante, nós temos porteiros nas escolas do município. Sei que o gasto é grande, mas na verdade não é gasto, é um investimento na qualidade e na segurança das crianças e dos professores. Hoje fui numa escolinha infantil no Rincão, a diretora disse assim, olha, eu tenho que deixar de ficar aqui atendendo as crianças, fazer as minhas funções de professora, a coordenadora pedagógica, a mesma coisa, para ir atender na portaria pessoas. Eu quero questionar a câmera de vídeo que tem reconhecimento facial, ela está muito distante da portaria. Tem que estar lá perto da portaria de quem está entrando lá para reconhecer quem está lá. Depois que ele entrou ali dentro da escola, já é tarde, ele já entrou, aí ele vai entrar armado. Então nós temos que cuidar disso aí. Eu fiquei muito preocupado hoje com o que eu vi no Rincão. Já falei com o comandante da guarda, ele disse que vai reavaliar isso aí, é muito importante, inclusive estava arrumando, a DTG estava em contato já com o Nicolau, ontem no Nicolau estava com um problema, o botão de pânico, graças a Deus estão consertando, né, e já vi nas outras escolas também, então a gente está andando no bairro, e vou para as outras escolas do bairro da cidade de Estância Velha também conferir
porque é uma coisa tão importante que nós realmente estamos assustados. Nós não merecíamos passar por isso de ter ameaça nas escolas. Não existe isso. A gente se preocupa muito. Eu tenho um aluno meu de futsal que está com pânico. A criança não quer sair de casa por causa desses comentários aí. A criança não quer nem ir na escolinha de futsal. E as crianças estão realmente assustadas. É uma coisa que nós temos que rever isso aí. Como passar essa informação nas escolas para os pais, para as crianças, para não deixar as pessoas assustadas na nossa cidade. Mas nós temos como prevenir. Se não tiver um investimento na prevenção, depois que acontece algum caso, é tarde. Já falei outra vez aqui nessa mesa que eu tive ex-alunos com sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, tomando medicamentos fortíssimos. E quando não toma, ficam muito violentos. Isso poderá ocorrer situações muito perigosas ali na frente. Nós estamos numa sociedade que as crianças muito cedo já tomam medicamento muito perigoso, inclusive depressivos, né, com sérios problemas mentais. E o que vai ser essa geração lá na frente? Poderemos, sim, infelizmente, ter situações perigosas nas escolas. Então, eu peço para o prefeito, para o nosso executivo, que pense nisso, em colocar um monitor, um guarda, um segurança na frente, né, na verdade, um porteiro, né, que vai receber os pais, receber as crianças, e esse porteiro vai ter condições de ver quem é quem da escola, quem pode entrar e quem não pode, e que a câmara facial esteja mais perto, para que realmente não aconteça alguma tragédia ali na frente. Os bombeiros, mudando de assunto, os bombeiros também entraram em contato comigo, né? Realmente eles pediram para nós darmos um apoio para eles na vestimenta dos colaboradores novos que estão entrando na Corporação dos Bombeiros. Eu acho muito importante nós ajudarmos eles, né? Eles prontificou e vir aqui, né? Então é importante nós ouvirmos eles. É muito importante isso. Quero agradecer. E sobre ginásio, o Renan está aqui, que eu já fui algumas vezes lá, xaropear ele lá na prefeitura para olhar alguns locais no Rincão para nós construirmos futuramente, né, Renan? Ginásio, para mim trazer emenda, para fazer ginásio no Rincão, que tanto merece. Está aqui o Júlio e os guris do Rincão, que sabe, não existe, né? Municipal não temos, não podemos ter escolinha, não podemos ter tipo de base, nada. Então, realmente, nós temos que evoluir muito na cidade sobre ginásios esportivos. Não só no Rincão, como um central, que o prefeito já está vendo, mas eu acredito que no Rincão é uma demanda muito grande, precisamos construir esse junto. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presentes e às pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais. Sobre a presidente Lucena, já foi feito vídeos lá e tudo, a gente tem uma situação bem complicada, principalmente aqui, logo depois que passa a escola da Alzheimer ali, né, em direção ao Veneza. Aquilo ali é complicado por si só, apesar do alargamento da via ali, do espaço que nós temos, já foi solicitado. Inclusive, o nosso secretário David, tão atencioso conosco em todas as nossas solicitações, também já esteve ali gravando. Inclusive, o dia que ele gravou, estava chovendo. A comunidade em si também faz bastante requisições em relação àquilo ali. O asfalto está complicado, né? E, além disso, é muito esburacado. Então, em dia normal já é complicado. De noite é complicado, pior ainda. E quando chove, tu não vê os buracos. Então, fica aí a nossa solicitação. Eu sei que o secretário David já está tentando ver o que consegue resolver nisso, e a gente agradece a isso, tanto a ele como a prefeitura, mas a gente vê uma urgência naquela situação ali, principalmente aquela parte mais complicada ali, que é bem na subida do Veneza. Então, isso é outra coisa. Em relação ao PPA, estivemos hoje conversando, reunião importante aí, alguns colegas conseguiram estar presentes, outros não estiveram hoje, mas imagino que na próxima conversa estarão. Ali falamos sobre várias coisas, inclusive isso que foi comentado aí, que o colega Otávio estava presente também, estava o colega Lucas, o presidente da casa Nina, o Antônio, a Beth, enfim, quase todos os colegas estiveram. Nós falamos muito sobre a questão de ampliar o orçamento das obras. A gente sabe que aí praticamente 6 milhões é folha de pagamento, aí sobra 1,5 milhão, 2 milhões
para a gente estar conseguindo trabalhar aí dentro do município. É complicado, né? Até porque a gente acaba não tendo uma secretaria de obras, né? É uma secretaria de reparos, porque obras mesmo nós não fazemos. A gente acaba fazendo só alguns pequenos reparos dentro daquele curso que a gente pode aí tá despendendo. Enfim, sobre as orientações ali a gente vai estar trazendo algumas propostas, né? Dentro do que rege ali o PPA. A gente pede que cada colega dê a sua devida atenção a isso, para que a gente consiga fazer ali indicações que possam ser realmente produtivas aí para o nosso município, para as pessoas que a gente representa. Em relação, uma coisa interessante que eu gostei muito, que está no PPA, é a previsão da 1º de maio. Eu sei que a gente fala aí de um empréstimo, mas também todos nós somos conscientes de que para fazer a 1º de maio, a gente não tem como fazer sem pegar o empréstimo volumoso. Isso vai acontecer, mais dia ou menos dia vai acontecer, e é importantíssimo porque é uma via importantíssima para a Estância Velha. Importantíssimo. E realmente vai traçar um equador em Estância Velha o dia que nós tivermos aquela via resolvida. E espero que seja em breve, dentro daquilo que está já previsto então no PPA. Mas aí também fica uma solicitação para que a gente preste um pouco mais de atenção em toda a logística do município. A questão de nós termos a 1º de maio funcionando, ela vai acabar ligando não só o centro, mas desde o bairro das Rosas, passando por todos os bairros até o Campo Grande, dando possibilidade de depois dar uma sequência, passando por trás do distrito industrial, e aí só lá Deus sabe que dia nós podemos chegar em Portão. Tudo isso é uma possibilidade junto com a 1º de maio. Mas uma coisa interessante que nós precisamos, ainda mais hoje que muitas pessoas de Taquara, enfim, utilizam a nossa cidade para circular, acabam circulando pela Avenida Brasil e depois pegam a Rua Portão, que depois vira a Rua Estância Velha. Ali o trânsito acaba sendo complexo, e nós precisaríamos muito que a extensão da Brasil chegasse a 1º de maio. E hoje é muito complicado isso, por quê? Porque foi autorizado, claro que está dentro da sua matrícula, ali do antigo Spengler, é uma matrícula só, mas é por ali que a Avenida Brasil tem que chegar a 1º de maio. E foi autorizado que uma empresa se instalasse naquela área e não foi declarado como interesse público nós levarmos a Avenida Brasil a 1º de maio. Acaba que a gente deixa colapsar a Rua Portão e nós não temos agora outra referência. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Obrigado. Mesmo que nós não chegássemos a 1º de maio, se nós conseguíssemos pelo menos chegar a Júlio de Castilhos, então dar um entorno ali, para que a gente conseguisse circular. Então, eu já falei isso no meu mandato anterior, da importância, naquele momento não existia uma empresa ali, agora a empresa se instalou, agora nós temos uma situação muito mais complexa, né? Ou seja, declarar aquilo ali como de interesse público e ver com a empresa a possibilidade dessa remoção ou de levar para outro local e tudo mais. Ou seja, uma coisa que já era complexa por si só, agora piorou ainda mais. Então, como é que a gente fica numa projeção do município, né? Então, é importante que a gente preste atenção nessas situações, assim como já foi citado aqui a questão da Avenida Europa, que passa do lado da Luz da Lua, e que ela chega até a 1º de maio. Ali nós temos 500 metros de rua para abrir e resolver. O secretário também ficou de resolver isso, né, de ver como fazer. O próprio prefeito disse que isso já está nos planos também, e que, a princípio, vai ser dado um direcionamento, ao qual eu deixo aqui meu agradecimento, porque aquilo ali vai ajudar muito a questão do distrito industrial e também da comunidade que vai fazer uso desse espaço. Outra situação importante é a Avenida Pedro Torres. Eu já falei 2, 3 vezes aqui, volto a citar. É importante que a gente consiga fazer a remoção daquelas residências que estão lá do lado da empresa, me fugiu o nome agora, DGT, né? Para que a gente possa ter aquela saída. O Rincão precisa daquela saída da Pedro Torres ali. O Rincão precisa daquela saída, para que o tráfego consiga circular melhor. Acaba indo todo mundo para a avenida, a outra avenida ali, a Avenida do Rincão, e ali acaba tumultuando, ainda que estão ampliando ela agora, estão deixando ela com 2 vias e tudo mais, mas mesmo assim acaba sendo muito complexo. Então, nós precisamos que a Pedro Torres seja dado um direcionamento. Tá? Dito isso, em relação ao esporte, que nós estávamos falando aqui, todos os colegas, nós temos uma área espetacular lá no Sabiás, que foi feita, foi feito do jeito que foi feito, mas depois foi dada uma sequência, enfim, e aquilo ali não está se dando todo o valor que pode ser dado.
Nós temos um espaço grande lá para que as escolas possam fazer suas Olimpíadas, para que as crianças possam brincar, para que os times possam jogar. Ou seja, nós temos um espaço, só falta, de repente, um pouquinho mais de olhar para aquela área lá, para que a gente possa, então, estar utilizando muito melhor aquilo lá. A questão do ginásio, é claro que nós precisamos do ginásio. Na verdade, o que nós temos em Estância Velha? A Câmara de Vereadores. Porque nós não temos a prefeitura, não temos o ginásio, não temos, né? Isso, claro, isso é 60 anos de história, né? Em 60 anos de história, em 14, 15 prefeitos que passaram pela situação, cada um com as suas prioridades. A gente entende o cobertor curto e tudo mais, mas às vezes as coisas vão ficando, né? Então, falta para nós realmente uma prefeitura, que inclusive está previsto no PPA também um valor para que a gente construa. O prefeito me comentou que vai ser construído. Com certeza a gente fica muito feliz se isso aí realmente der sequência. Mas falta esse ginásio mesmo. Eu me lembro que eu, quando projetista, ainda trabalhava numa empresa metalúrgica, eu projetei o ginásio de Presidente Lucena. Fui eu que projetei aquele ginásio, fui eu que desenhei aquele ginásio, e depois foi construído lá pela empresa que eu trabalhava. Ou seja, é importante uma cidadezinha pequena, né, não menor, mas uma cidade pequena, com poucos habitantes, e aí ela tem o ginásio lá, tem tudo há tantos anos, mais de 20 anos, e nós não temos isso para poder agregar, então, ainda mais aí o esporte e tudo mais. Enfim, fica aí a nossa solicitação também, que essas coisas andem. No PPA também está previsto esse recurso para o ginásio. Oxalá a gente consiga realmente estar entregando isso aí para vocês, né, e para toda a comunidade de Estância Velha. Com certeza todos nós saímos ganhando, e muito. Vou deixar também, então, meu abraço aqui especial para o pessoal aí do Futevale, para o pessoal aí do Fúria, né? Série Prata, né? É isso? Agora vai para a Série Ouro? Tá. Já estamos na Série Ouro. Se vocês quiserem, né, primeiro eu fico muito feliz com isso, né? Porque o esporte realmente, como o pessoal aqui, tanto o Antônio, que é muito envolvido no esporte, como o professor Marcelinho, o esporte com certeza ele transforma. Não são poucos os relatos que a gente vê por aí, e não é de hoje, que a gente sabe o quanto o esporte transforma as pessoas, transforma as comunidades e muitas vezes dá um norte muito melhor para famílias inteiras, né? Então a gente fica muito feliz. E se porventura vocês quiserem alguma orientação, né, quiserem aprender alguma coisa, nas sextas à noite, lá no ginásio da Católica, 9h30, 10h30, tem a série Platina. Ou nós temos platina no cabelo, ou nós temos platina pelo corpo. Mas é a série Platina, tá bom? Muito obrigado aí, uma ótima noite aí, uma excelente semana para todos. Obrigado. Vereador Lucas Argentino, tem que montar o time da Câmara aqui, né? É. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, servidores da casa. Em especial, Valdenir Martins, vulgo Kiko, assessor do amigo e deputado federal Alceu Moreira, parceiro não só deste mandato, deste vereador, mas da cidade. Só esse ano aí já veio pelo menos 300 mil na saúde, mais 150 mil garantido na PAI. É o início de uma parceria que ainda vai ser muito longa, com certeza. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Demais já citados, assessores André, meu grande irmão, Carol, Wagner, secretário Plínio, Fernando, e hoje o Renan está aqui como jogador, né? Como participante do time, né, Fernando? Que joga pouco, meu zagueiro do Grenal, né? Parabéns, Everton também, vereador suplente, grande Júlio. Tenho certeza que a dona Loiva está faceira e orgulhosa de ti lá em cima, negão. Tá? Eu sei que muito do que tu faz é para mostrar para ela também, e ela está lá te amparando e torcendo por ti. Parabéns às equipes, né? Mais uma vez, Júlio é um dos entusiastas do futebol amador, digamos assim como temos outros aqui em Estância Velha, como o próprio Fabiano, do Heineken, como o próprio Zezinho, da Argentina, né, que estão a vida inteira envolvida com seus clubes, né, antes com o Cerro, agora Futevale também, e que é importante para que isso dê continuidade, que a gente possa crescer, né? O futebol, que se não fosse ele, Marcelo, vereador Marcelo, nem eu nem tu estaríamos aqui hoje, né? Então, me trouxe muita coisa boa, inclusive a possibilidade de representar boa parte da população aqui nesta tribuna. Então, somos muito gratos, e aproveitando o embalo e falar de falta de investimento em esporte, em estrutura de ginásio, estamos neste momento, o início da discussão do PPA,
e já convido os colegas para outra alteração que não foi comentada hoje à tarde, de também poder ampliar o investimento na questão do esporte, na manutenção das atividades do CMD e na ampliação das atividades do CMD. Hoje a gente tem pouca coisa também por falta de ter um ginásio onde poder utilizar. Hoje é pago, por exemplo, uma mensalidade, um aluguel da Sociedade Canto Lira, que poderia ser investido também em ampliar, voltar com as escolinhas, algo nesse sentido, com os campeonatos, que tanto foi citado aqui. Então, nesse sentido, já convido os colegas, além das propostas já comentadas hoje, a investirmos também, tanto no PPA, LDO e lei orçamentária, repassarmos por emendas desta casa ao incentivo ao esporte também. Já fica aqui o convite a todos assinarem. Fazer só mais um breve comentário, acabei de receber a notificação, mais um cavalo apreendido hoje à tarde ainda, carroça fugindo da guarda municipal, colocando em risco tanto pedestres, a próprio animal, o próprio vulgo carroceiro, a própria guarda e todo mundo aqui das cercanias, apreendido o cavalo. Aqui temos uma lei de autoria minha, desde 2022, que não pode ter carroça. Então, as carroças estão proibidas. Para tu poder ter uma carroça e trabalhar, tu precisa estar registrado, e não temos mais, acho que, nenhum registrativo. Nesse sentido, é importante o reconhecimento, que tem tido o trabalho da Guarda Municipal nesse sentido, numa crescente, ainda longe do ideal, mas pelo menos está mostrando o serviço. Que continuem assim, que a gente possa ver na prática quando uma lei é elaborada com uma finalidade e que tem o seu devido efeito. Então, fica aqui meus parabéns na pessoa do secretário da Guarda Municipal, o Everton aqui também, hoje num híbrido entre Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Municipal, que também faz parte deste processo. Fica aqui meus parabéns, agradeço a oportunidade e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. Cumprimentando também nosso vereador Everton. É realmente a questão dos cavalos, dos carroceiros. A gente teve uma evolução muito grande na cidade nos últimos anos e bem provável que, traçando esses caminhos, é um problema que não teremos mais. Eu me lembro como secretário, era praticamente toda semana, o Everton deve lembrar também, a gente tinha que estar recolhendo cavalo, brigando com o carroceiro. E hoje, graças a Deus, é um problema que a cidade não tem mais. Isso se chama evolução, isso se chama progresso. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão ordinária. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 19/8/2025, às 18 horas. Eu convido os representantes dos clubes, então, para se fazerem presente aqui na frente. Seu Júlio César, Anderson, Fernando e o seu Renan.